palavra. Queridos rádio ouvintes, mais uma vez saúdo a todos com a paz do Senhor. Neste instante quero ler um texto que encontra-se no Evangelho de Lucas, mas apenas uma frase muito curta. Esse texto é um texto que está em Lucas capítulo 7, versículos 11 a 17, o texto que nós iremos nos basear para trazermos a palavra. Porém, resolvi escolher um pequeno texto desta palavra. Quanto ao restante do texto, na exposição da palavra, traremos, logicamente, a mensagem. Mas eu, olhando para Lucas capítulo 7, versículo 13, apenas a parte B, o texto descreve o seguinte. O texto é esse: não chore. Vou repetir mais uma vez, Lucas capítulo 7, versículo 13, parte B. Não chore. Começo a perguntar a você, rádio ouvinte, aos nossos queridos irmãos, irmãs, pessoas não evangélicas. Quem nunca chorou? Quem nunca ficou triste? Todos nós, com certeza, choramos e ficamos tristes. Rádio ouvinte, com certeza, você sabe, todos nós, ao nascermos, a gente já nasce chorando. Irmã Suelen, o choro faz parte da nossa vida. As pessoas, e uma criança, quando ela ao nascer não chora, o médico tem que dar aquela batidazinha, né, para a criança despertar e chorar, abrir a boca, né? Se a criança ao nascer não chora, tem alguma coisa errada com essa criança. Então todos nós choramos a partir de nosso nascimento. E quando a gente morre, pessoas choram por nós. E depois que o homem cresce na sua adolescência, na sua infância, adolescência, o ser humano ainda chora e chora por diversos motivos. Eu sei que nós estamos no início desse programa, mas é possível que você já esteja se perguntando: por que as pessoas choram? Quando a gente lê a Bíblia, a gente descobre coisas aqui maravilhosas. Inclusive, a gente percebe, lendo toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a gente vê pessoas e mais pessoas chorando. Mas as pessoas choram principalmente, pelo menos aqui, por 3 motivos. Há muitos outros motivos. Se você for na internet, vai encontrar em livros, vai encontrar muitos motivos. Mas, pelo menos por 3 motivos, as pessoas choram. Por emoção, as pessoas choram. Por saudade ou por tristeza. Inclusive, há na Bíblia muitas pessoas que choraram de emoção. Por exemplo, José. José, quando encontrou-se com seu irmão Benjamim, aquele seu querido irmão, o caçula, né? O seu único irmão, quando ele encontrou-se com seu irmão, a Bíblia diz que ele chorou abraçado a seu irmão Benjamim. Há tanto tempo ele não via seu irmão e chorou de emoção por rever seu irmão. Depois de muitos anos. Você pode conferir comigo depois, ou você mesmo pode abrir sua Bíblia agora e conferir Gênesis 45, versículo 14. Há também muitas pessoas que choraram de saudades, por saudades. Por exemplo, os judeus, quando estavam no cativeiro babilônico, eles começaram a se lembrar da cidade de Sião, de Jerusalém, do templo. Então eles choraram de saudades. Assim expressa o Salmo 137, versículo 1. Junto ao rio da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Então, o choro de saudade. Mas também há muitas pessoas na Bíblia que choraram de tristeza. Um exemplo foi Davi. Davi, quando tomou conhecimento que seu filho Absalão morreu daquela forma, Davi, ele chorou de tristeza pelo que tinha acontecido a seu filho Absalão, apesar de Absalão ter tentado usurpar, destronar o seu próprio pai. Davi, por ser um homem segundo o coração de Deus, teve as suas estruturas psicológicas abaladas. Ele chorou de tristeza. Isso está em 2 Samuel, capítulo 19, versículo 1. Então, estou dando aqui exemplo de pessoas
que choraram por diversos motivos. Enfim, rádio ouvinte, há inúmeros casos de choros na Bíblia. O choro faz parte de nossos sentimentos. Nós às vezes nos alegramos, né? Mas também, em muitas ocasiões, nós choramos. Até Jesus chorou. Bendito seja Deus. Mas o tema que dou para esta mensagem, rádio ouvinte, é sem choro e sem enterro em Naim. Vou repetir, sem choro e sem enterro em Naim, bendito seja o nome do Senhor. Vamos inicialmente olhando para 2 versículos aqui na Bíblia, Lucas capítulo 7, versículos 11 e 12. Nós veremos aqui 2 grupos de pessoas. Então, rádio ouvinte, quero convidar você para o presente texto lucano que lerei nesse instante. Vamos para o texto de Lucas capítulo 7, versículo 11. O texto diz: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Note que nesse texto temos Jesus, uma cidade, os discípulos e uma multidão. Prosseguindo, vamos ao versículo 12, que narra o seguinte: ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Rádio ouvinte, o que vemos no referido texto? Vemos um enterro de um filho único, uma viúva e uma multidão. No versículo 11, nós vimos um único Salvador, Jesus, e no versículo 12, um único filho, e este estava morto. Então perceba, rádio ouvinte, que a mãe desse filho único era uma mulher viúva. Ela já tinha perdido o seu marido, agora tinha um filho que estava morto, aquele que sustentava a sua família. O seu marido, que antes a sustentava, tinha morrido. E ela ficou com seu filho para cuidar dela, para trabalhar e sustentar tanto a ele como a sua mãe. E agora este filho que sustentava a sua querida mãe, aquela pobre mulher viúva, agora estava morto. Então, para aumentar ainda a sua tristeza, aquele rapaz estava naquele caixão sendo conduzido com destino ao cemitério. Certamente ela chorou muito, é natural, é normal, que alguém que perde um ente querido, um filho, por exemplo, as pessoas dizem que os filhos é para enterrar os pais e não os pais enterrar os filhos, mas agora o que vemos, uma mãe, uma viúva levando o seu filho e uma multidão de pessoas ali acompanhando aquele enterro. Mas nesse instante, quando olhamos para o versículo 13, nós vemos que alguém vai se aproximar daquele acompanhamento, né, do caixão para o cemitério. Ouça o que diz o versículo 13. E aqui nós vemos o pedido de Jesus. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore, que foi o versículo que nós lemos há poucos instantes. Ao vê-la, repito, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Isto é, rádio ouvinte, Jesus sentiu a dor da perda daquela pobre viúva. Jesus se compadeceu, isto é, Jesus se colocou no lugar dela, isto é, compaixão. O que é compaixão? É você se colocar no lugar do outro. Ontem, inclusive, estava aqui comentando com a nossa irmã Suelen, antes de nós iniciarmos o programa, estivemos celebrando uma cerimônia fúnebre e nos sentimos ali, não só eu, como todos ali praticamente, principalmente os familiares, de um sepultamento de um jovem, e ali estávamos fazendo a cerimônia fúnebre, e os pais daquele jovem, tão novo ainda, né? Teve uma vida tragicamente ceifada. Nós estávamos ali celebrando, realizando aquela cerimônia fúnebre. Foi uma tristeza enorme, muito choro, principalmente da mãe daquele jovem, da sua irmã, dos amigos. Todos nós ali nos sentimos realmente, ficamos tristes.
não era para menos, foi um momento de choro mesmo, de muita tristeza, de pesar. E a gente, olhando agora para esse texto, nós nos sentimos, eu senti muito a partida daquele jovem, a forma brusca, a forma ainda na flor da idade praticamente, um jovem de 28 anos, ter tido aquela forma de morte tão trágica. Mas é a vida. E ali então nós choramos, ficamos tristes pela perda irreparável para todos nós ali. Mas Jesus, ele olhando para aquela mulher, aproximando-se daquela multidão, Jesus disse para ela: não chore. Rádio ouvinte, apesar de nós vermos nesse texto duas multidões, uma multidão que acompanhava Jesus, uma multidão que estava acompanhando aquele enterro, somente o Senhor Jesus teve a autoridade de dizer: não chore. Louvado seja Deus. Quando Jesus disse, irmã Sueli, não chore, ele estava dizendo, sério mesmo que ele dizer, os portões do cemitério vão permanecer fechados. Quando ele disse não chore, sério mesmo que dizer que naquele dia em Naim não haveria sepultamento. Quando ele disse não chore, seria o mesmo que ele dizer que naquele dia os coveiros estavam dispensados de comparecer ao expediente no cemitério. Folga para todos eles. Bendito seja o nome do Senhor. O que nós vemos, querido rádio ouvinte, nos textos dos versículos seguintes, os versículos 14 e 15, o poder de Jesus. E para demonstrar que Jesus, ele recebeu do Pai o poder de ressuscitar mortos, assim registrou Lucas no versículo 14. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Rádio ouvinte, já lemos na Bíblia que Deus parou o sol, irmã Suelen, por quase um dia inteiro. Já lemos na Bíblia que Jesus parou uma tempestade, fortíssima tempestade. Mas agora nós vemos na palavra de Deus Jesus parando um enterro. Quem é que pode parar o enterro? Somente o autor da vida, Jesus Cristo, nosso Salvador. Por quê? Porque ele de fato é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. E o que aconteceu? Está no versículo 15. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Bendito seja Deus. Ou seja, aquele coração que antes estava parado voltou a bater. Aquele cérebro morto começou a pensar novamente. O sangue começou a correr pelas veias e artérias. A sua coluna vertebral, a sua coluna cervical voltou a funcionar, e os seus nervos também. Por quê? Porque o texto diz: levantou-se, sentou-se e começou a conversar. Aquele jovem voltou à vida porque o autor da vida deu vida a quem não tinha vida. O texto é claro: e Jesus o entregou à sua mãe. E por fim, os versículos 16 e 17 expressam a reação do povo pela ação de Jesus. E qual foi a reação daquelas duas multidões? Está aqui no versículo 16. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Diziam eles: Deus interveio em favor do seu povo. Este grande profeta é o profeta prometido, anunciado por Moisés, dizendo que o Senhor levantaria um profeta semelhante a ele. Eu digo, Jesus é muito superior a Moisés, porque ele é o próprio Deus. Então, quando o texto diz todos ficaram cheios de temor, é tudo sem exceção. Inclusive os discípulos ali também fizeram parte desse coral, digamos assim, anunciando ali a plenos pulmões: um grande profeta se levantou entre nós. Então, tanto houve regozijo da parte dos discípulos, a própria mãe, acredito que era a pessoa mais feliz naquele momento, e os que carregavam o defunto, todos ali, sem exceção, todos glorificaram o nome do Senhor e reconheceram Jesus ser um verdadeiro profeta. Agora observe, rádio ouvinte, já quase finalizando aqui essas nossas palavras, que o nome do Senhor Jesus foi exaltado, glorificado, reconhecido.
Jesus foi chamado de o grande profeta, mas ele é mais do que um profeta, pois ele é Deus. E o resultado desse grande milagre está em Lucas 7,17, a propaganda do feito do Senhor. Está assim: essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. E para concluir, rádio ouvinte, lembre-se que iniciamos esta mensagem falando sobre a questão do choro. E falamos que há muitos motivos para o choro, mas as pessoas choram principalmente por emoção, por saudade ou por tristeza. Tem pessoas até que choram até por raiva, mas eu não recomendo isso. Isso não é bom, não é bom para o coração, principalmente um cristão. Então recorde-se que a mãe daquele jovem que foi ressuscitado chorou de tristeza pela perda de seu único filho. Porém, aquela viúva, amado rádio ouvinte, teve a felicidade de Jesus ter se encontrado com ela no caminho do cemitério e devolveu a vida ao rapaz. Mas é importante eu frisar aqui que antes de acontecer aquele grande milagre, Jesus mandou que aquela viúva cessasse o seu choro. Ela cessou o choro e o milagre aconteceu. Rádio ouvinte, quero lhe fazer outra pergunta. Por quais motivos você tem chorado? Seu choro é por emoção, por saudade ou por tristeza? Será que em algum dia pararemos de chorar, irmã Suelen? Essa pergunta, ela tem duas respostas. A gente vai parar de chorar quando nós morrermos, né? E nós vamos parar de chorar, isso é no sentido físico. Quando a pessoa para de chorar, quando? Quando morre, para de chorar. Pessoas vão chorar por você. Mas no sentido espiritual, nós pararemos de chorar quando estivermos na presença do Senhor. Aí cessará toda angústia, toda tristeza e todo choro. Apocalipse 21, versículo 4 diz: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Você, rádio ouvinte, já abriu seu coração para aceitar Jesus como seu Salvador? Este mesmo que fez a promessa de extinguir todo choro? Aceite-o enquanto é tempo, pois caso contrário, você passará a eternidade chorando de tristeza e pior, sem ser consolado. Aceite-o agora e pare de chorar de tristeza agora mesmo. Que o Senhor te abençoe. Amém.